Hello, guys, and welcome to your English class. Today is the part 2 of the lesson talking about your world. Então, hoje é a parte 2 da lição de falar sobre o seu mundo. And today you are also going to learn how to talk about somebody else's world. Então, você também vai aprender a falar sobre o mundo de outra pessoa. Então, let's go. Take your pen, take your notebook, and let's go. Então, a gente vai começar com os dias da semana e alguns outros dias importantes. Então, pra gente falar hoje, we say today. Can you repeat? Today. Today. Today, hoje. So today is a beautiful day. Hoje está um dia lindo. Today is a beautiful day. Para falar amanhã, muitos vão saber já. Tomorrow. Tomorrow. Amanhã. Tomorrow. Tomorrow is gonna be a beautiful day too. Então amanhã também será um dia lindo. To say ontem, né? Para falar ontem, we say yesterday. 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 Yesterday was a beautiful day. Então ontem estava um dia lindo. Quando a gente quer falar no próximo sábado, no próximo domingo, na próxima segunda, we can add the word next. Next Monday, na próxima segunda. Or next Saturday, no próximo sábado. Next alguma coisa, tá? Quando a gente quer falar palavra segunda-feira, Monday, Monday, Monday. E terça-feira, Tuesday, Tuesday. Lembra da pronúncia do number two? Se a gente considerar que a semana começa na segunda, não no domingo. Então, Tuesday. Quarta-feira, Wednesday, Wednesday. A gente não fala o som do D, tá? Wednesday, Wednesday. Quinta-feira, Thursday, Thursday, Thursday. Então, muita gente confunde o Tuesday com o Thursday. Então, lembra da pronúncia do to, que você vai remeter à terça-feira, Tuesday. Sexta-feira, Friday, Friday. Quando a gente quer falar sábado, Saturday, Saturday, Saturday. Domingo, Sunday, Sunday. Dia ensolarado, Sunday. All right. When we want to say todos os dias, todo dia, we say every day. Every day. Toda semana, every week. Every week. Todo mês, every month. Every month. Mas como eu falo também que eu vou no médico a cada 3 meses, você sabia que a gente também usa o every? So, every 3 months. Quer dizer que a cada 3 meses eu vou ao médico. Every 3 months. Ou a cada 2 semanas você tem uma aula de conversação. So, every 2 weeks I have a conversation class. Ok? Então, o every ele também serve para falar o a cada, não só todos. E por último, mas não menos importante, claro, birthday, né? Aniversário, birthday. Happy birthday to you. A sua primeira missão dessa lição aqui é completar essas frases com alguma data. Então, eu vou fazer aqui um exemplo. I study English every day. Or I study English on Mondays. Quando você quiser falar às segundas-feiras, às terças-feiras, sempre vai ser on, tá? On Monday. I work on Fridays. My birthday is in February. Ok? Então, eu dei alguns exemplos, eu quero que vocês completam as frases de vocês aqui, tá? Agora a gente vai para a parte mais importante dessa lição de hoje, que é fazer perguntas. Lembra que eu disse que vocês também vão falar do mundo de outras pessoas? Você só pode fazer isso perguntando para elas, certo? Então, antes de eu te ensinar as question words, que são as palavras de perguntas, então quem, quando, onde, eu preciso te ensinar uma coisa muito importante do inglês, que é o verbo auxiliar, the auxiliary verb. Então, em português, a gente depende muito da entonação para a gente fazer uma pergunta. Você trabalha? Você estuda? A nossa entonação indica uma pergunta. Em inglês, a gente não depende da entonação, a gente depende de um carinha que chama verbo auxiliar, tá? Mas não precisa decorar essa palavra. É muito simples, na verdade. Lembra que na aula passada eu ensinei para vocês o verbo to be e alguns outros verbos simples, como study, speak, eat, drink? Então a gente vai ter duas categorias. Quando a gente estiver falando de verbo to be, eu vou ter um verbo auxiliar, e quando eu estiver falando desses outros verbos mais simples, eu vou falar de um outro verbo auxiliar. Lembrando aqui muito rapidinho, o verbo to be nada mais é do que ser ou estar, só que ele não vem na frase como be, e é por isso que ele é diferente dos outros verbos que eu chamo de verbos simples ou verbos normais, é porque eles vêm daquela forma que eles são. Então o to be não vem como be, não vem I be a teacher, vem I am a teacher. O não vem you be a teacher, vem you are a teacher. He is a teacher, she is a teacher, they are teachers, we are teachers. Então, eu sou professora, você é professora, ele é professor, ela é professora, eles são professores, nós somos professores, faltou só essezinho aqui, tá? E os verbos simples ou normais, eles não têm nada muito diferente do to be. A única diferença é que ele vem daquela forma que ele é. Então, o to study, ele vem na frase como study. O to eat vem na frase como eat, né? Então, I study, you study, he studies, she studies, they study, we study. Lembra que pro he e pro she, ele muda e coloca um szinho no final do verbo, lembra? Se não lembra, também dá uma recapitulada na aula anterior. Mas vamos lá, o que é essa parada do verbo auxiliar? No to be, ele é um pouquinho mais fácil, tá? Por quê? Eu consigo inverter o sujeito com o to be, e dessa forma eu faço o próprio verbo to be ser o auxiliar dele. Então, ao invés de eu perguntar para alguém usando a entonação, you are a teacher, né? Assim que a gente faria em português. You are a teacher? Deixa eu colocar aqui. You are a teacher? Eu não faço assim, tá? Eu preciso inverter o are com o you. Are you a teacher? Are you a teacher? Is he a teacher? Ele é um professor? Is he a teacher? Is she a teacher? Ela é uma professora? Então, basicamente, eu só tenho que inverter o verbo to be com o sujeito. Inverter
verbo to be com sujeito. Muito simples, né? Espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa, pergunta, tá? Já os verbos normais ou os verbos simples, eu não tenho como inverter o verbo com o sujeito. Eu não tenho como falar studiu, você estuda, studiu. Não tenho, tá? Eu tenho que usar um verbozinho auxiliar, que nesse caso vai ser o do, tá? Do you study? Do you study? Você estuda. E ele vai vir antes do sujeito, tá? Sempre. Do you study? Do they study? Eles estudam. Do they study? Nossa, escrevi tudo errado. Do they study? Do we study? Nós estudamos. Do we study? Aí vocês viram que eu deixei o he e o she por último. Da mesma forma que eu tenho que colocar um szinho no final do verbo, quando eu for fazer uma pergunta sobre he, she, sobre ela e ele, eu também preciso colocar um szinho no final do verbo auxiliar, que é o do. Então, ao invés de do she study, eu vou falar does she study. E aí eu posso tirar o szinho do final do outro verbo. Então, eu não vou precisar usar nos dois, né? Não ficaria does she studies. Tá? Se eu tô colocando o szinho no final do verbo auxiliar, que é o do, eu tiro o szinho do outro verbo principal, que é o study. Does she study? Vamos colocar um outro verbo além do study, ó. Does he eat? Ele come? Does he eat? Do you eat cake? Você come bolo? Então, aqui eu tenho algumas question words, que são palavras de perguntas, palavras para fazer perguntas. Então, eu tenho what, where, when e who. What é o quê? Então, muita gente já conhece o what, né? So, can you repeat, please? What? What? Depois a gente tem onde, where, where. Depois a gente tem when, quando, when. Quem, who. Então vamos fazer uma pergunta com cada uma aqui para vocês entenderem. What. So what, começando pelo to be, tá? Vou fazer uma pergunta de cada, um do verbo normal e um do to be para vocês entenderem. What is this? O que é isso? What is this? Agora vamos com o verbo normal. What do you study? O que você estuda? What do you study? So what is this? What do you study? Vou colocar aqui ele junto com o what. Depois vamos uma com o where. Começando pelo verbo to be. Where are you from? De onde você é? Where are you from? Where do you live? Onde você mora? Where do you live? Então, repara que o do, ele vem antes do sujeito. Então, ele vem antes do you, nesse caso, tá? Ele vem antes do you, não antes do where. Sempre antes do sujeito. Grava isso. Ok, vamos uma aqui com when. So, when is your birthday? Quando é seu aniversário? When is your birthday? Uma com o verbo normal. When do you study? Quando você estuda? When do you study? E para finalizar, uma com o who. Quem? Who is she? Quem é ela? Who is she? E who do you live with? Com quem você mora? Who do you live with? Who is she? Who do you live with? Então, aqui a gente fez um exemplo de pergunta usando a question word para o verbo to be e para um verbo normal. Então, só para deixar muito claro, para a gente fazer as nossas frases com questions, eu preciso da question word, se tiver, nem sempre vai precisar ter, tá? Do verbo auxiliar, se for o verbo to be, é só colocar o próprio to be antes do sujeito. Se for um verbo normal, você coloca o do, tá? O sujeito, o sujeito, o verbo principal. Se for o verbo to be, não precisa desse aqui, porque já vai estar aqui no auxiliar verb, ok? Se não for verbo to be, você precisa de um outro verbo. E por fim, o complemento, né? Então, what do you eat? O que você come? What do you eat? Where do you live? Onde você mora? When is your birthday? Quando é seu aniversário? Who is she? Quem é ela? Então, a sua segunda missão para essa lição é você completar. Where do you? Aí você coloca um verbo. What do you? When does she? Who is? Tanana. Tá? Então, você vai completar essas frases e depois você vai respondê-las. Beleza? Let's continue now talking about places, lugares. Então, vamos ver alguns places e eu quero que você repita, ok? Então, casa, house, house, house. Escola, school, school, school. Biblioteca, library, library, library. Quarto, bedroom, bedroom, bedroom. Zoológico, zoo, zoo, zoo. Casa também, home, home, home. So what is the difference between house and home? The difference is that you can use house to talk about everyone's house. Então você pode usar casa, house, para falar sobre a casa de qualquer um. So my mother's house, a casa da minha mãe. Agora, se você quiser falar da sua casa, você pode usar o house, mas também pode usar o home. Então, I love my home, I love my home, eu amo minha casa. Você não pode usar home para se referir a dos outros. Eu não posso falar I'm going to my mother's home. Eu tô indo para casa da minha mãe usando home, eu não posso, tá? E por fim, street, rua, street, street. Então, vamos ver algumas prepositions of places para você usar com esses places que você acabou de ver. Então, vamos ver algumas preposições de lugares para usar junto com os lugares que você acabou de ver.
Então a gente vai começar pelo in ou at, o temido, né? Muita gente tem muito medo do in ou at, não consegue usar o in ou at. E aqui eu vou deixar muito claro para vocês. A gente vai falar somente deles como preposição de lugar hoje, tá? Então a gente vai falar deles somente para lugar, porque eles também significam tempo, eles também é usado em preposição de tempo. Não vai ser na aula de hoje. Falando de lugar, os três têm o mesmo significado: na, no, nas, nos ou em. Qual que é a diferença? Vamos começar eliminando o on. O on, ele é somente em cima, no topo, sobre algo. So, for example, my computer is on my desk. Né? Meu computador está na minha escrivaninha. My computer is on my desk. Ou a famosíssima, né? The book is on the table. Por que que é on the table? Porque está em cima da mesa. The book is on the table. Na tradução, a gente vai traduzir como o livro está na mesa. The book is on the table. Por isso que eu falei que a tradução é na, no, nas, nos ou em. E a diferença de in para at? Aí já é um pouquinho mais complicado, tá? Mas basicamente, se for um lugar público ou grande, a gente vai usar o at. Então, I am at the school, eu estou na escola, I'm at the school. Ou estou no zoológico, I'm at the zoo. Ou estou no shopping, I'm at the mall. Todos eles são lugares públicos e grandes, correto? Agora, quando a gente está falando de um cômodo da casa, que é privado, ou da própria casa, que também é privada, é só minha casa, a gente vai usar o in, tá? Então, I am in the house, I am in the bedroom. E se eu estiver no banheiro da escola, eu também vou usar o in, porque a escola é um local público, o banheiro também todo mundo pode acessar, mas quando você está usando, se torna privado, certo? Só você pode usar naquele momento. Então, o raciocínio tem que ser esse sempre. Se é um local que quando você entra, ele para de se tornar público momentaneamente para você utilizar privadamente, se torna in, tá? Esse é o raciocínio. Então, I am in the bathroom at school. Então, eu estou no banheiro na escola. Show? Então, your third mission for today's lesson is to complete these sentences here. Então, só completar essas frases aqui. Now, the best part of the mission, that is food, of course, and beverages, né? Comida e bebidas, food and beverages. So, repeat after me. Salad, 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 então salada. Tea, 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 chá, tea. Não é tia, tá? Tea. Maple syrup, maple syrup, maple syrup. Ele é aquela calda que nos Estados Unidos eles colocam por cima da panqueca, tá? Então ele é xarope de bordo, maple syrup. Snacks, snacks, snacks. Alguns lanchinhos, são popcorn, french fries, então batata frita, ou só as batatinhas chips, então chips, ou pipoca, então snacks, lanchinhos. Pancakes, 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 panquecas. And butter, 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 manteiga, butter. So complete these sentences here is your fourth mission of the day. Então, a sua quarta missão do dia. Completar essas frases. I eat tanana, I drink tanana, and I like tanana. Now we are going to talk about some adjectives. Então, como descrever coisas ou pessoas, adjetivos. So repeat after me, please. Small, 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 pequeno, ok? Adorable, 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 adorável, adorable. Famous, 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 famoso. New, 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 new. It's not new, ok? It's new. Então, como se fosse nu, só que com um toquezinho, new, ok? Happy, 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 feliz. Great, 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 ótimo. Different, 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 diferente. A gente não pronuncia esse E aqui, tá? É direto do F pro rent. Different, ok? Favorito, favorite, favorite, favorite. So how you use an adjective? Então, muita gente fala assim pra mim, teacher, eu não consigo aprender inglês porque é muito confuso, eles ficam invertendo as palavras todas, eu não sei quando usar isso, quando que eu vou inverter as palavras. Hoje você vai aprender os dois casos que fazem a gente inverter as palavras. O primeiro caso é quando a gente tem um adjective. Então, quando a gente vai descrever uma pessoa ou uma coisa, a gente tem que colocar o adjetivo antes do substantivo. Então, antes da coisa ou da pessoa. Então, quando eu vou falar em português que a menina é bonita, eu falo menina bonita, certo? Menina bonita. Ou casa é linda. Casa linda. Casa linda. Em inglês, eu troco, eu inverto. Então, eu falo bonita menina. Bonita menina. Ou linda casa. Linda casa. Então, a gente fala a small house. Uma casa pequena. A small house. Então, eu não sigo a ordem do português, que seria house small. Eu sigo a ordem do inglês, que é trocar. A small house. A small house. A famous place. A famous place. Ou my favorite food. My favorite food. A happy day. A happy day. So your 50th mission of the day is to describe these things here using adjectives, okay? So describe your house, describe your family, describe your school or work, and describe the food, usando adjetivos que você aprendeu. Eu sei que você tá cansado, mas essa é a última parte, eu prometo. A gente vai falar sobre posse. Eu prometi no começo da aula que você falaria não só sobre o seu mundo, mas também sobre o mundo de alguém. E a gente tem que usar posse para falar sobre isso, certo? Então, meu cachorro, o cachorro dela. O meu cachorro, o cachorro do Alex. Para falar o cachorro do Alex, o cachorro dela, a gente precisa falar de posse. Então, a gente tem duas formas de falar de posse aqui na lição de hoje, tá? Então, a primeira forma é com os possessive adjectives, não precisa decorar esse nome, tá? Mas nada mais é do que falar meu, seu, sua, dela, dele.
Então vamos lá. Repeat after me. My. Então meu ou minha, my. Seu ou sua, your. Vamos lá para de baixo. Nosso ou nossa é our. E deles ou delas é their. Por que que eu pulei o dela e dele? Como vocês têm visto até agora, o he e o she, ele é meio frescurento, ele é um pouquinho diferente. Mas aqui no inglês eles não são diferentes, tá? No nosso caso, no português, que eles são diferentes do que no inglês, tá? Então, devido ao português, eu tenho que dar um pouquinho mais de atenção nele aqui para vocês. Então, vem comigo, vem comigo. Em português, a gente fala meu cachorro, seu cachorro, nosso cachorro. Mas quando chega no cachorro dela, dele ou deles, a gente faz assim, o cachorro deles. Por que que a gente faz essa inversão, né? A gente tá lá, meu, seu, nosso, o cachorro deles. Então, em português que muda, é português que é o problema nesse caso, tá? A gente tem que manter o padrão em inglês. Então, se no inglês a gente tá aqui, ó, my dog, your dog, our dog, a gente só vai manter her dog, o cachorro dela, her dog. O cachorro dele, his dog. O cachorro deles, their dogs. Então, em português, a gente faz essa inversão doida, quando a gente fala de dele, dela, deles, mas no inglês a gente mantém a ordem, tá? Então, em inglês, nesse caso, é mais fácil, tá? My dog, your dog, her dog, his dog, our dog, their dog. Ok. A gente tem uma outra forma de falar de possessive, que é quando a gente for usar a pessoa, seja o nome, seja, por exemplo, minha mãe. E a gente faz uma inversão muito doida aqui no inglês nesse caso, tá? Então, em português, a gente falaria assim, ó. O cachorro da minha mãe. Cachorro da minha mãe, certo? Ou usando o nome, o cachorro da Ana. O cachorro da Ana. Em inglês, eu vou pegar isso aqui, minha mãe. Opa. Eu vou pegar isso aqui, eu vou tacar pra cá. E esse ozinho, ele vai sumir, não vai existir. Então, minha mãe é como? My mother. My mother, dog. My mother, dog. E esse da ou do, ele vira um apóstrofezinho. Então, ficaria desse jeito, ó. My mother, lá no começo, lembra? O da vira um Szinho, apóstrofe S, dog. Aí vem o cachorro. My mother's dog. Então, eu peguei aqui, novamente, eu peguei o minha mãe, eu taquei ele lá na frente, o da se transformou num apóstrofe S, aqui ó, um apóstrofe S, e cachorro foi lá pro final, my mother's dog. E da Ana, como que ficaria então? Mesma coisa, o Ana vai lá na frente, Ana, o da vira um apóstrofe S. O cachorro some, não precisa do o, só do cachorro. Dog, Anna's dog. Então aqui alguns exemplos, ó. Anna's book, o livro da Ana, Pedro's house, a casa do Pedro, Tamires School, a escola da Tamires, Tiago's pancakes, as panquecas do Tiago. Repara que no Tamires School eu não coloquei outro S, tá vendo? Por quê? Porque quando já termina em S, eu não preciso fazer apóstrofe S de novo. Só colocar apóstrofezinho. Igual tá ali no Tamires, ok? Show. Então, esse é o segundo caso de inversão, que eu falei lá, não sei inglês, porque o inglês ele inverte muita coisa. Só tem dois casos que inverte, gente. Quando a gente vai descrever alguém ou alguma coisa, a gente coloca a descrição antes da pessoa ou da coisa. E quando a gente vai falar de posse, a gente coloca a pessoa antes da posse. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. My house is small, minha casa é pequena, usando o my. Ou Pedro's house is small, usando o possessive case. Pedro's house is small. My school is nice. Minha escola é legal. Tamires' school is nice. Tamires usando o possessive case. Her pancakes are delicious. As panquecas dela são deliciosas. Tiago's, aí faltou essazinha aqui, ó. Tiago's pancakes are delicious. Their dog is smart. O cachorro deles é inteligente. My family's dog is smart. Então vamos de tarefinha. Sua última tarefa dessa lição é você comparar essas coisas aqui com as mesmas coisas dos seus amigos. Então compara a sua casa com a casa do seu amigo. Então da mesma forma que estava ali no outro. Então my house is small. My friend's house is big. Então, minha casa é pequena. A casa do meu amigo é grande. My family is big. My friend's family is small. Ou, my school is nice. Tiago's school is not nice. Então, é isso que você vai fazer. Essa é a sua última tarefa dessa lição. So, guys, vocês completaram mais uma missão. Congratulations. Now you can talk about your day. Você pode falar sobre o seu dia. Lembra que a gente começou a lição falando sobre Monday, Friday, Saturday, every day, every 3 months. You can ask a question. Lembra das question words? Who, when, where? And you can talk about other people's thing. So, Pedro's nice house. Congratulations for finishing another lesson and see you in the next one. Kisses and bye-bye.